português? Espero que sim! Hoje é segunda-feira e teremos aula das disciplinas de português e também de ciências. Vamos lá? Lembram que na nossa outra aula de português falamos sobre os substantivos, que eles são as palavras que dão nome às coisas. Lembram também que eu disse que os substantivos eles podem ter várias classificações. Hoje iremos ver duas dessas classificações, que são os substantivos comuns e os substantivos próprios, certo, pessoal? Aí na página 60 diz assim, leia a frase. Carolina e outras meninas comeram melancia. O substantivo pode ser comum ou próprio. A palavra menina e melancia são substantivos comuns, porque indicam qualquer menina ou qualquer melancia. Temos aí uma faixinha verde, substantivo comum, indica elementos de um grupo da mesma espécie, por exemplo, animais, gatos, cachorros e etc. Objetos como cola, lápis e etc. Pessoas como meninas e meninos. O substantivo comum é escrito com letra inicial minúscula. O substantivo comum, eles são palavras comuns do nosso dia a dia, que podem dar nomes a objetos, a animais e também a pessoas como meninos ou meninas. Certo, pessoal? Vamos lá ver alguns? Temos aqui alguns exemplos de substantivos comuns. Gato, ele é um substantivo comum? Pois ele indica o nome de um animal. Lembrando que o substantivo comum, ele sempre começa com letra minúscula, pois é um nome comum, não é um nome próprio de pessoa, certo? Cadeira é outro substantivo comum, pois dá nome a um objeto. Cama também é um substantivo comum, pois dá nome a um objeto. Menina é um substantivo comum, porque ele pode dar nome a qualquer menino ou qualquer menina. Ele não está especificando o nome próprio da pessoa. Ele está falando que é menino ou menina, certo? Cavalo é um substantivo. É um substantivo comum, porque é o nome de um animal. Homem é um substantivo comum também, porque ele pode indicar qualquer homem ou, no caso, se for mulher, qualquer mulher. Ele não indica um nome específico. Lápis é um substantivo comum? Pois é o nome de um objeto, certo? Substantivos próprios agora. Os substantivos próprios indicam determinadas pessoas, ruas, bairros, cidades, florestas, países, por exemplo. Os substantivos próprios são escritos com letras inicial maiúscula, ou seja, o substantivo próprio é o substantivo que indica o nome de pessoas, de cidades, de ruas, de bairro e de países. Ele sempre começa com letra maiúscula no começo, certo, pessoal? Temos aqui alguns exemplos de substantivos próprios. Para indicar esses substantivos próprios, eu peguei os nomes de alguns colegas da nossa turma. Cauã é um substantivo próprio, porque dá o nome ao nosso colega Cauã, dá o nome a uma pessoa. Sara é um substantivo próprio, porque dá o nome a outra colega de turma, dá o nome a uma pessoa. Maria Clara é um substantivo próprio, porque é o nome de uma pessoa. Renê é um substantivo próprio. Vitória é um substantivo próprio. Então, todos esses substantivos são nome de pessoas. São palavras que dão nome às pessoas. Então, eles são substantivos próprios e tem que começar sempre com letra maiúscula, certo? Exemplos de substantivos próprios também são nome de cidades, de países e de ruas. Então, Brasil é um substantivo próprio, porque é o nome do nosso país. E o nome de outros países também são substantivos próprios. Santa Cruz é o nome da nossa cidade, também é um substantivo próprio. Rua Bahia é o nome da rua que nossa escola fica localizada e também é um substantivo próprio, certo, pessoal?
Agora temos alguns substantivos aqui, iremos classificar se eles são próprios ou comuns, certo? O substantivo Brasil é um exemplo de substantivo próprio, pois ele é o nome de um país. Muito bem! Lembrando que substantivo próprio ele sempre deve começar com letra maiúscula. O B maiúsculo aqui de Brasil, que indica o nome de um país. Lápis é um substantivo comum ou próprio? É um substantivo comum, pois é o nome de um objeto. E ele começa com letra minúscula, pois os substantivos comuns sempre começam com letra minúscula, certo? Outro substantivo, vitória, é um substantivo próprio ou um substantivo comum? É um substantivo próprio, muito bem, pois é o nome de uma pessoa e ele deve sempre começar com letra maiúscula. Gato é um substantivo próprio ou comum? Substantivo comum, pois é o nome de um animal. Começa com letra minúscula. Cadeira é um substantivo próprio ou um substantivo comum? É um substantivo comum, pois dá nome a um objeto e começa com letra minúscula. Caruaru é um substantivo próprio ou comum? É um substantivo próprio, pois é o nome de uma cidade e começa com letra maiúscula. Certo, pessoal? Então, sempre que aparecer nome de pessoas, de cidades e de países, utilizamos a letra maiúscula, pois são substantivos próprios que dão nome a pessoas, cidade e país. E sempre que for palavras que dão nome a objetos ou a animais, elas são classificadas como substantivos comuns e sempre é escrita a letra minúscula, certo? Hoje vamos começar nossa aula fazendo um jogo. Vou escrever várias palavras na louça e formar grupos. Vocês vão ter que explicar por que eu formei o grupo dessa maneira. Grupo 1, Fafá, Córdoba, Marta, Miguel, Espanha, Rafael. Grupo 2, Canetinha, Leão, Tesoura, Amor, Praça, Terra, Pasto, Gorila, Calor. Alguém já descobriu? Um dos grupos, sim. O primeiro grupo é formado por nomes de lugares, de pessoas, de animais de estimação. São os substantivos próprios. Sempre se escrevem com letra maiúscula. Vejamos um exemplo. Rosa e rosa. O primeiro exemplo é um nome e o segundo se refere a uma flor. A palavra rosa, que designa um nome de mulher, se escreve com letra maiúscula. O que aconteceria se eu não a usasse? Não saberíamos com certeza se é uma pessoa que se chama Rosa e poderíamos pensar que está falando de uma flor. Muito bem. E o que acontece com a segunda lista? Quem sabe dizer por que estão no mesmo grupo? Você colocou animais como gorila, coisas como a tesoura e lugares como a praça. As palavras usadas para designar objetos, sentimentos, lugares, sensações e animais têm uma denominação especial, substantivos comuns. Estes só se escrevem com maiúscula quando iniciam oração. Por exemplo, ursos, leões e elefantes. Vou escrever uma carta para minha avó para ver se ela me ajuda a convencer a minha mãe. Não tenho que me esquecer das maiúsculas nos substantivos próprios. Vejamos. Querida vovó, a senhora me deixaria ter um bicho de estimação? Eu vi no aquário um peixinho que é cor de laranja. Vou chamá-lo abóbora. A minha mãe pediu que eu lhe dissesse para comprar abóbora e milho na quitanda, o milho dourado que fica perto da sua casa, para fazer sopa hoje à noite. Tiago, entendi tudo perfeitamente. E como prêmio por você ter escrito muito bem uma carta, vou falar com sua mãe para ver se ela deixa que você tenha o abóbora em casa. Escrever bem tem suas compensações. Agora vamos para a nossa atividade lá na página 60. Quesito 1. Leia as palavras abaixo. Escreva no quadro, na coluna correta. Temos aí um quadro com algumas palavras. Embaixo temos o quadro de substantivos. Na primeira coluna vocês irão
escrever os substantivos comuns. E na segunda coluna irão escrever os substantivos próprios. Lembrando que os substantivos comuns são o nome de objetos. E os substantivos próprios são o nome de pessoas, de estados, de países. Certo, pessoal? Vocês irão completar esse quadro de acordo com os substantivos acima. Certo? 2. Escreva um substantivo próprio para cada substantivo comum abaixo. Então, aí já temos os substantivos comuns. Agora, iremos completar com um substantivo próprio. Letra A. Meu amigo chama-se... Vocês irão completar com substantivo próprio. Lembrando que substantivos próprios são nome de pessoas, de estados, de países. Certo? Letra B. O nome da minha cidade é... Como é o nome da nossa cidade? Vocês irão completar aí com o nome da nossa cidade. Letra C. A professora, temos o espaço, ainda não chegou. Como é o nome da professora de vocês? Vocês irão completar aí com o nome da professora, certo? Letra D. Meu cachorrinho chama-se... Se vocês tiverem um cachorrinho, vocês podem colocar o nome dele aí. E se não tiverem, vocês podem colocar um nome que vocês gostariam de colocar, se vocês tivessem um cachorro, certo? 3. Leia a informação abaixo e copie o substantivo que indica um país. A jaguatirica, o maior gato do mato do Brasil, dorme o dia todo e caça pequenos mamíferos de manhã cedinho ou ao entardecer. Nessa linha que tem aí embaixo, número 3, para escrever, vocês irão escrever o nome do país que apareceu nessa pequena informação sobre a jaguatirica, certo? Tem um pontinho aí. Por que esse substantivo é escrito com a inicial maiúscula? Então, vocês vão explicar porque esse substantivo ele é com letra maiúscula, certo? Quesito 4. Encontre no diagrama 6 substantivos e circule-os. Então, nesse diagrama, vocês irão procurar 6 substantivos. Podem ser próprios ou comuns, certo? Letra A. Identifique os 3 substantivos. E são nomes de frutas. Então, vocês vão identificar o nome das frutas que vocês acharam aí. Aí tem um pontinho. O nome de frutas, eles são substantivos próprios ou substantivos comuns. Vocês irão marcar o X, onde é o substantivo correspondente aos nomes das frutas, certo? Letra B. Identifique os 3 substantivos, que são nomes de cidades. Então, lá no diagrama, vocês irão identificar os nomes das cidades, certo? E depois vamos falar, os nomes das cidades são substantivos próprios ou comuns. Irão marcar o X no substantivo correspondente aos nomes das cidades, certo?